Gênesis, o começo de tudo. E o começo da guerra contra a verdade. Texto base, Gênesis 1:3. O livro de Gênesis não é apenas o primeiro livro da Bíblia. Ele é o fundamento de toda a revelação de Deus. Se você destruir Gênesis, você destrói todo o Evangelho. Se Gênesis é mito, então o pecado é mito. Se o pecado é mito, Cristo morreu por nada. É exatamente por isso que Satanás começa seu ataque ali. A primeira pergunta diabólica registrada na história da humanidade não foi um ataque contra a igreja, nem contra o culto, nem contra a moral. Foi um ataque contra a palavra de Deus. Foi assim que Deus disse, Gênesis 3:1. Essa pergunta ecoa até hoje em seitas, falsos profetas, revelações místicas e sistemas religiosos que substituem a Escritura por experiências. Gênesis nos mostra 4 verdades fundamentais que todo ser humano precisa confrontar. Deus é o Criador soberano, o homem caiu em pecado, o juízo de Deus é real, a promessa do Salvador já estava presente desde o começo. Vamos olhar para essas verdades historicamente, biblicamente e confrontadoramente. Deus criou tudo pela sua palavra. Gênesis começa com uma declaração que destrói muitas religiões falsas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Não há debate, não há argumento filosófico, há uma declaração soberana. Antes de qualquer estrela existir, antes de qualquer planeta existir, antes da humanidade existir, Deus já existia. A teologia reformada sempre afirmou algo central. Deus é absolutamente soberano sobre toda a criação. Nada surgiu por acaso, nada surgiu por evolução cega, nada surgiu por forças impessoais. Tudo surgiu pela palavra poderosa de Deus. Disse Deus, haja luz e houve luz. Gênesis 1:3. Observe algo profundo. Deus fala e a realidade obedece. O universo inteiro é fruto da autoridade da palavra de Deus. Isso destrói 2 mentiras modernas. Primeira mentira, o naturalismo ateísta que diz que tudo surgiu por acidente. Segunda mentira, o misticismo religioso que diz que Deus continua criando revelações novas fora da Escritura. Deus não governa o universo por revelações aleatórias. Ele governa pela sua palavra revelada. O homem foi criado à imagem de Deus. Gênesis 1:26 declara, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso significa algo revolucionário. O ser humano não é um acidente evolutivo. Ele foi criado com dignidade, propósito e responsabilidade moral. Mas essa verdade também traz um problema gigantesco. Se fomos criados por Deus, então devemos contas a Deus. O mundo odeia essa ideia. Por isso muitos preferem acreditar que vieram de um animal. Porque se você veio de um animal, não existe culpa, não existe pecado, não existe juízo. Mas Gênesis destrói essa mentira. Você foi criado por Deus, você vive diante de Deus e você será julgado por Deus. A primeira falsa pregação da história. Gênesis 3 apresenta o primeiro falso pregador da história, a serpente. Observe como Satanás trabalha. Primeiro, ele questiona a palavra. Foi assim que Deus disse? Depois, ele contradiz a palavra. Certamente não morrereis. Gênesis 3:4. Essa é exatamente a mesma estratégia usada hoje. Falsos mestres dizem, Deus mandou dizer, Deus revelou, Deus mostrou. Mas quando você examina a Bíblia, Deus nunca disse aquilo. A primeira heresia da história foi acrescentar revelação e negar o juízo de Deus. Satanás prometeu 3 coisas, autonomia, conhecimento superior, exaltação espiritual. E as religiões falsas continuam prometendo exatamente isso. Elas dizem, você terá experiências espirituais, você terá revelações, você terá manifestações sobrenaturais. Mas a pergunta bíblica é simples. Isso está na Escritura? A queda destruiu toda a humanidade. Quando Adão pecou, algo terrível aconteceu. O pecado entrou no mundo. A teologia reformada chama isso de queda total. Isso significa que a mente humana foi corrompida, a vontade humana foi corrompida, o coração humano foi corrompido. Um homem não apenas comete pecado,
ele ama o pecado. Por isso, religiões falsas prosperam, porque o coração humano prefere mentiras confortáveis do que verdades que confrontam. Gênesis mostra isso claramente. Quando Deus confronta Adão, ele não se arrepende. Ele culpa Eva. Eva culpa a serpente. Esse é o padrão humano até hoje. Sempre alguém é culpado, menos o próprio pecador. O juízo de Deus é real. Deus não ignorou o pecado. Ele pronunciou o juízo. Maldição sobre a serpente, maldição sobre a terra, dor, morte e sofrimento. Então algo chocante acontece. Adão e Eva são expulsos do Éden. Isso significa que o pecado separa o homem de Deus. Toda religião falsa tenta negar isso. Eles dizem, Deus entende, Deus aceita, Deus releva. Mas Gênesis mostra algo diferente. Deus é santo, o pecado exige juízo. A primeira promessa do Evangelho. Mesmo no meio do juízo, Deus faz uma promessa. Gênesis 3,15. Da descendência da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Aqui está o primeiro anúncio do Evangelho na história. Um descendente viria, um salvador viria, um libertador pisaria na cabeça da serpente. Toda a Bíblia aponta para essa promessa. Essa promessa se cumpre em Jesus Cristo. Cristo veio para destruir as obras do diabo. Cristo veio para vencer o pecado. Cristo veio para reconciliar pecadores com Deus. O maior erro religioso. Muitas pessoas pensam que são salvas porque frequentam uma igreja, pertencem a uma instituição, participam de rituais religiosos. Mas Gênesis mostra algo muito claro. Adão e Eva tentaram se cobrir com folhas. Religião humana sempre tenta fazer isso. Cobrir o pecado com obras, cobrir o pecado com rituais, cobrir o pecado com tradição. Mas Deus fez algo diferente. Ele matou um animal e fez roupas de pele. Ali aparece o primeiro sacrifício da história. O princípio é claro, sem derramamento de sangue não há perdão. Isso aponta diretamente para Cristo. Deixe-me falar diretamente. Muitos hoje defendem instituições religiosas com mais paixão do que defendem a verdade da Escritura. Eles dizem, minha igreja é verdadeira. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, sua igreja prega o Evangelho de Gênesis até Apocalipse? Ou prega revelações? Ou prega tradições? Ou prega experiências? Se um sistema religioso ensina coisas que não estão nas Escrituras, ele repete exatamente o erro da serpente no Éden. Ele está dizendo, Deus disse, mas não é bem assim. A mensagem de Gênesis é simples, você é pecador, você está separado de Deus. Você não pode se salvar, mas Deus prometeu um Salvador. Esse Salvador é Jesus Cristo. Ele viveu sem pecado, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, e todo aquele que se arrepende e crê nele é perdoado e reconciliado com Deus. Mas quem rejeita Cristo permanece debaixo da mesma condenação que começou em Gênesis 3. Quem rejeita a palavra de Deus, no começo da Bíblia, acabará rejeitando o Salvador revelado no fim dela. Amém.